tirar aqui. A Bíblia letra jumbo aqui, mas no meu telefone fica maior um pouco ainda. Irmãos, Pai do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos hoje. Obrigado. Num texto, alguns textos bíblicos, poucos textos, mas eu gostaria de estar meditando com os irmãos. Queria fazer uma pequena explanação, sem deter muito, sem aprofundar muito, sobre a questão das figuras e da realidade bíblica. Então eu vou tentar fazer uma passagem rápida na Bíblia, um panorama rápido, para a gente ver algumas dessas questões e como que isso nos envolve, como que nós estamos inseridos nesse processo. Então, como eu já disse, não vou me deter muito em cada desses temas, mas vou dar uma passada mais rápida, porque esses temas também são de conhecimento dos irmãos já. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esses momentos, e como já aqui pedido a Ti, Senhor, que o Senhor seja para nós a sustentação aqui, nesta manhã, assim como o Senhor tem sido até aqui, Senhor. Senhor, fale aos nossos corações, guardando-nos, Senhor Deus. Senhor Deus, de não escurecer os Teus caminhos. Senhor, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, primeiro tópico dessa questão que eu gostaria que a gente atentasse é que, pegando o princípio bíblico, princípio da Bíblia, né? Tudo começou com Deus puro e santo. Tudo começou com Deus sem mancha, sem mácula, assim como Ele é, né? Que nós conhecemos. O Deus puro e santo. Obrigado. Então eu gostaria de ler com os irmãos Isaías 57, versículo 15. Isaías 57. Esse texto, ele dá uma pequena visão de quem é o nosso Deus. O versículo diz assim, Isaías 57, versículo 10. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O tema que eu queria que os irmãos extraíssem aqui desse versículo é dele se mostrando como Deus santo, como Deus puro, como Deus verdadeiro, que habita no lugar onde só tem santidade. Irmãos, esse Deus puro e santo, aonde não há corrupção de nada, é o Deus que projetou tudo, é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus que preparou no seu plano eterno uma família que nos incluiria, como nos incluiu. Então é esse Deus que é o nosso cabeça. Esse Deus é quem fez o seu plano. Ele fez um plano eterno. E nesse plano eterno é bom que a gente entenda uma questão. Ele fez um plano, e nesse plano dele, ele conhecia, falando assim como se estivesse no passado, ele conhecia todas as coisas antes da fundação do mundo.
Ele conhecia todas as coisas antes da fundação do mundo. Eu fico triste em não poder mostrar os versículos, mas eu sei que os irmãos lembram desses textos que falam sobre isso. Antes da fundação do mundo, ele conhecia todas as coisas, e o plano dele foi feito também antes da fundação do mundo. Mas o cordeiro foi morto desde a fundação. O cordeiro foi morto, a partir da hora que começa, é que ele fala que o cordeiro foi morto. Na eternidade passada, ele conhecia todas as coisas, aonde ele fez o seu plano eterno. O cordeiro não foi morto antes, ele foi morto desde, a partir de, não antes, porque antes não tinha nada para ele morrer, mas o plano já estava feito, mas o plano já estava escrito, o plano já estava posto e determinado, e iria se cumprir todo o plano. Então, isso para nós é bom, sabe para quê? Para que a gente compreenda que no plano de Deus não existe arranjos, não existe puxadinhos, não existe e agora o que eu faço? Não, é o plano de Deus. Porque muitas vezes nós podemos pensar que tudo que Deus fez, aí de repente aparece o diabo e apronta um, e agora Deus tem que correr para fazer cercar aqui, cercar ali. Não tem isso não. Todas as coisas eram conhecidas dele, nada passou desapercebido. É assim. Nós temos que ter essa tranquilidade em nosso espírito, porque não é um Deus de arranjos, assim, tampar buraco. Não, é um Deus de projeto. Ele tem um plano, ele fez todas as coisas, e todas as coisas estão se desenvolvendo, desenrolando segundo o seu eterno propósito. Amém? Bom, a partir desse Deus puro, santo e perfeito, ele então criou o homem e a mulher para então manifestar na raça humana a sua glória. Ele quis comunicar quem ele é com a raça humana. Então ele cria o primeiro casal, Adão e Eva. Fez toda a provisão para que Adão e Eva vivessem em santidade e aprendesse a viver na dependência dele, vivesse em obediência a ele. Mas o que acontece? O primeiro casal, Adão e Eva, eles têm o problema de não querer andar em obediência a Deus, assim como todos nós temos. Lembra que Deus colocou, imagina que esse ponto seja o zero, aqui embaixo no chão seja o negativo, -1, e daqui para cima o céu é o limite. Então Deus pega aquele primeiro casal e coloca nesse plano 0 a 0. Não tem pecado, mas também não tem uma vida de desfrute pleno de Deus. Para que esse homem que está no plano aqui no 0 pudesse vir a ter, a desenvolver segundo aquilo que foi proposto por Deus a ele, era necessário que esse homem, esse primeiro casal, comesse da árvore da vida. Porque a árvore da vida, segundo o que nós sabemos pelas as Escrituras, é Cristo. Ele é a videira verdadeira. Então, se o primeiro casal comesse da árvore da vida, eles então teriam vida, a vida eterna de Deus. Mas eles não comeram da árvore da vida. Antes, rejeitaram comer da árvore da vida e comeram de quê? Da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal, da ciência. Ele comeu dessa vida. O homem, o primeiro casal, rejeitou viver na dependência de Deus, em obediência a Deus, e quis viver independente, fazendo suas próprias escolhas. Os irmãos então conhecem o que aconteceu. Quando esse primeiro casal faz isso, ele sai do 0 a 0 e vai para o negativo. Caiu. Agora nós vamos entrar
já entramos, né? Porque você tem a árvore da vida, já é uma figura da realidade que é Cristo. Então esse homem que caiu, nós temos que entender uma coisa: ele é cabeça de uma raça. Ele é cabeça de uma raça. E como cabeça de uma raça, ele recebeu por Deus poder e autoridade, governo. Quando esse primeiro casal resolve viver independente de Deus, eles caem da santidade, eles caem da pureza e agora estão entregues ao pecado, à rebeldia. Foram manchados, foram contaminados. A partir de então, todo que nascesse desse primeiro casal que caiu está na mesma condição desse casal. Como resolver o problema desse casal? Deus não pode vir e resolver o problema desse casal. Por que Deus não pode fazer isso? Porque quem entrou em transgressão não foi Deus, foi o homem. Então, o que é necessário para resolver essa conta? Que outra pessoa da mesma condição humana entre nessa condição e salve o homem. Mas acontece que toda a raça humana não conseguia sair daquela condição de vendida ao pecado. Toda a raça humana estava entregue à destruição. Não tinha como aparecer um. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não tinha saída. Então, o que esperava o homem? Destruição e eternidade longe de Deus. Inferno, por assim dizer, termo mais claro, né? Já nascia descendo. Bom, aí agora vamos pegar uma outra figura emprestada para a gente compreender. Os irmãos lembram do texto lá de Ruth? Não lembram? O que acontece com aquela família? Aquela família houve fome na terra e eles então fogem daquela terra e vão para, deixa a herdade, deixa tudo e vão para outra cidade, vão para outra terra. E lá nessa outra terra morre a família, sobra só a viúva e as noras, morreu todo mundo. Bom, passou-se por um problema. Mas essa viúva, ela tinha em Israel, na terra de Israel, por desígnio de Deus, por determinação de Deus, ela tinha uma herança. A terra que era do marido, a terra que foi dada por Deus para o marido, porque a terra de Deus foi distribuída entre o povo de Deus. Então ele tinha uma herança. Então ela volta, ela ficou sabendo que lá na terra de Israel voltou a ter comida, e ela falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. No que ela se propõe a ir embora, então vai despedir das suas noras, e uma delas fala: não, eu vou contigo, eu vou voltar com você. Os irmãos conhecem esse caso, essa amizade, esse relacionamento muito lindo. Só que quando ela chega na terra de Israel, quando se plantava as coisas, por ordem de Deus, as pontas da plantação era deixada sem colher para que ajudasse os pobres. E também, quando as pessoas que estavam fazendo a colheita, aquilo que caía no chão, também Deus dizia: deixa cair, é misericórdia, deixa cair, para que os pobres possam vir e colher um pouquinho mais. Acontece que o dono daquela propriedade, ele viu aquela moça trabalhando, ele viu aquela situação toda e quis ajudar aquela moça. Irmãos, que coisa interessante. Esse homem, que a gente conhece ele pelo nome Boaz, esse Boaz, então, que era o dono dessa propriedade,
ele tinha parentesco com aquela viúva. Ele tinha parentesco com aquela viúva. Agora, olha o detalhe. Naquela condição de miséria, naquela condição que ela se encontrava, ela poderia ser, tipo assim, amparada por alguém da sua própria família. Alguém da sua própria família poderia ampará-la. E nesse ato de ampará-la, aquela herança que lhe pertencia, ele também ia usufruir dela. Irmãos, o que aconteceu com Adão e com Eva? Eles foram vendidos ao pecado, correto? Eles foram vendidos ao pecado. Mas, para resgatar Noemi, para resgatar a Ruth, para haver esse resgate, só poderia ser feito por algum parente, e algum parente próximo. Não podia ser qualquer pessoa, porque a propriedade, ela tinha que ficar na família. E tem um detalhe, aquela mulher não tinha filhos. O primeiro filho daquela mulher, daquela jovenzinha, o primeiro filho dela não seria dele, não seria do Boaz. Ele não seria chamado pelo nome do Boaz, ele seria chamado pelo nome do marido daquela mulher, que seria o herdeiro depois daquela herança. Era uma porta que Deus abriu para que não houvesse empobrecimento do seu povo, para que o seu povo fosse amparado. Mas lembre-se, tinha que ser parente, e tinha que ser parente próximo. Irmãos, o que Deus fez? Olha que coisa mais bacana. Ele é Deus, ele não podia resgatar Adão e Eva, a raça humana. Mas o que Deus fez? Deus pegou e se fez carne. Por quê? Porque a raça humana, ela é terrível. A raça humana, ela é terrível. Abra os irmãos a Bíblia em 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1,19 diz assim: presta atenção, rapaz. Eu estou achando que eu fiz a confusão. É aquele texto que fala da obstinação do homem. Espera aí. Tá bem. É 1 Timóteo 1:9. Diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para quem? Como é que está escrito aí? É o justo ou é os? Hein? Um ozinho. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Está falando de Cristo. Mas para os injustos e obstinados. Irmão, se você procurar na palavra de Deus, na Bíblia, você vai ver em vários textos o Senhor dizendo que o homem, após a queda, ele se tornou obstinado pelo pecado, obstinado pela transgressão, obstinado para opor a Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, da nossa obstinação pelo pecado. O bem que eu quero, não faço; o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque o que habita em nossa carne, na queda, irmão, a gente não gosta de falar não, fica tão ruim, mas é pecado, é diabo.
A Bíblia diz o seguinte, presta atenção: quem pratica as obras de Deus, ele é o que de Deus? Vamos de novo. Quem pratica as obras de Deus, igual a Deus ele é o que? Filho. E quem pratica as obras das trevas, igual o diabo ele é o que? Filho. Só tem dois pais. Ou nós nos encontramos em Cristo, ou nós encontramos no inimigo. Não tem o terceiro lugar. Por isso, irmão, é que você sabe que a sua mente, eu falo a minha também, tá? Quando eu falo você, eu me incluo. Por isso que você sabe que a sua mente é perversa, é pervertida, é maligna, por causa daquele que a subjugou. Esse é o problema. O homem é obstinado pelo pecado. Aí então, para salvar esse homem obstinado pelo pecado, vem Jesus. Está entendendo? Como é que vai nascer Jesus? Ninguém está entendendo. Como que pode vir outro? Irmãos, Deus pega no seu projeto eterno, pega Jesus. Jesus é mais ou menos assim. Mais ou menos, só para compreender, que o Espírito é que vai dar revelação para vocês. Imagina que isso aqui fosse a majestade dele como Deus, e para ele vir a essa terra para nos salvar, ele não poderia vir como Deus, ele tinha que vir como homem. Então ele tirou a sua majestade, aquilo que o fazia de Deus, ele despiu e deixou lá e veio nos salvar. Irmãos, e eu te digo mais, eu sei que há controvérsias, tá, Décio? Deixa para depois os irmãos ajudar vocês. Eu te pergunto uma coisa: Deus não peca porque ele não pode ser tentado por ninguém, porque a natureza dele não tem pecado. Ele é Deus puro e santo. Não adianta tentar, não pega, não entra nele. Ele é Deus puro e santo. A Bíblia diz que nos Salmos, que diante dele vai um fogo que consome os seus adversários. O inimigo, o mal, não pode encostar nele. Ele é Deus. Mas e o homem? Você entende então a trajetória de Jesus? Se Jesus não pudesse, presta atenção, irmão, olha, tenho temor em falar essas palavras, mas se Jesus não pudesse pecar, Satanás ia tentá-lo? Hein? Satanás ia tentá-lo se ele não pudesse pecar? Por isso, irmão, que ele venceu pela obediência, entendeu? Se não tivesse mérito em viver sem pecado, para que então ele viver pela obediência, se ele não poderia pecar? Irmão, estava às portas ali, o tempo todo. Aí você entende que tantas vezes os irmãos de Jesus, né, a própria Maria, olha, faz tudo que ele mandar. Irmão, presta atenção. A Maria podia estar cheia de boa intenção e de boa vontade, mas Jesus não pode submeter à vontade de Maria nem de ninguém. Se Jesus pega Maria, mandou, foi sua mãe que mandou, transforma água em vinho. Irmão, se ele fizesse isso, irmão, ele tinha desobedecido a Deus, porque Deus não tinha mandado. Se ele desobedece, ele desqualifica, não pode nos salvar. Ele falou assim: mulher, deixa esse trem quieto, não mexe nisso não. Quando o pai deu ordem, ele falou: agora pode. Entendeu? Caminho de obediência. Os irmãos dele falou: eu não sei, né? Porque ele estava indo para as festas em Jerusalém. Ele disse assim: eu não sei quem quer ser conhecido, que não vai para onde está o povo. Jesus falou assim: você faz o que você quer, você tem, onde eu aponto o nariz você vai. Eu não sou assim, eu tenho obediência.
Quando Jesus está na cruz, está no Getsemane, para ir conhecer a vontade de Deus, orando, tem gente que acha que Jesus estava suando gota de sangue com medo de morrer na cruz. Irmão, se Jesus falou que ele veio para aquilo, por que ele está com medo? Irmão, não é isso. Jesus quer conhecer qual é a vontade de Deus sobre aquela situação. E para conhecer a vontade de Deus, ele suou gota de sangue. Olha a severidade da coisa. Presta atenção numa coisa. Aquilo que ele mais prezava, aquilo que era mais valioso, o que era? Era a comunhão dele com o Pai. Nunca tinha sido rompida. E ele sabia que se ele assumisse o pecado sobre si da humanidade, o que aconteceria? Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e isso aí acaba que ele não vos ouve. Se o Senhor, sabendo, se eu assumo o pecado da humanidade, minha comunhão com o Pai é rompida. Como é que é isso? Pai, é para perder a comunhão? É para eu entrar nesse lugar escuro? É? E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue para saber isso. Quando ele tem a palavra do Pai, ele fala assim: vamos embora. Ele não saiu murmurando, não saiu com medo, não saiu nada, ele foi normal. Porque agora ele conhecia a vontade de Deus sobre aquela situação. Ponto. Voltando então ao nosso amigo. Vocês entenderam que quando Jesus desce a essa terra e vem como homem, com todas as coisas da natureza humana, para experimentar a natureza humana e assim poder socorrer aos que vão a Ele, Ele se tornou o nosso irmão mais velho. Ele se tornou o nosso parente mais próximo. Então agora, a exemplo da figura no Velho Testamento do Boaz, ele pode nos resgatar. Somente o Boaz podia resgatar aquela família da condição vendida à pobreza, à miséria, ao pecado que eles estavam. Somente Jesus poderia resgatar o homem, porque ele se fez homem para resgatar o homem. Por isso que agora ele não desfez as feridas na mão, ele não desfez a ferida do lado, ele não desfez as feridas na terra, ele carrega consigo num corpo glorificado as feridas. Que feridas são essas? Ele carrega as feridas. É o preço que foi pago para nos resgatar do pecado. Por isso, irmão, que quando o João está chorando, vendo tudo aquilo se acontecer, e ele está vendo que se não aparece alguém para resgatar, a humanidade está vendida ao pecado e não tem solução. E o João começa então a chorar. Então o ancião chega para ele e fala: João, não chores, olha para cá. E o que ele vê? Um cordeiro recém-imolado, um homem. Por um homem veio o pecado do mundo, por um homem ele se foi também. Por isso que é importante para nós ter hoje um homem na glória. Não são dois, não são três, é um homem, aquele que foi capaz de pagar o nosso preço. Então, voltando para as figuras, o Senhor então querendo ensinar, porque vocês entenderam aqui, né? Nós temos dois homens. Então nós temos um carnal terreno, igual a essa terra. Lembra que Jesus falou assim: eis que aí vem o príncipe desse mundo. Quem fez Satanás príncipe? Irmão, primeiro casal. Eles eram príncipes. Eles eram o que tinham poder e autoridade. Eles que ao cair entregou a Satanás tudo que tinha ganhado de Deus.
Por isso que quando Jesus diz assim: eis que aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Por que nada tinha em Jesus? Porque Jesus era puro, santo, sem pecado. Então, esse mundo era diferente de Jesus. Jesus era o padrão ouro, Jesus era o padrão celestial, e nós, padrão terra. Dois padrões. Você vai entender então que nós somos chamados em todo o Evangelho, em toda a Bíblia, a ter o padrão. Qual padrão? Céu, padrão celestial. Nós não somos chamados para recuperar essa terra, nós não somos chamados para melhorar essa terra, nós somos chamados para ser celestial, como Cristo é celestial, vivendo nessa terra como se nada tens, possuindo, mas sem preocupar com isso. Por quê? Porque minha vida não pode estar presa nessa terra, tem que estar presa no céu. Entendeu? Se nós não entendermos, é por isso que você vai ver nos evangelhos: ajuntai tesouro aonde? No céu. Por que é no céu? Porque lá é outro padrão. Lá é o padrão para que nós somos chamados, não na terra, porque na terra há incerteza, na terra tudo vai ser abalado, na terra tudo vai ser consumido. E eu esqueci de falar um negócio para os irmãos aqui, é que a partir do momento que essa terra teve então o seu representante em pecado, toda a transgressão que é feita vai contaminando a terra. Por isso que você vai ver na Bíblia, em algumas situações, Deus julgando a terra, porque a terra encheu-se de pecado, porque a terra, a terra, ela é uma figura de Cristo, ela tem que ser santa como Cristo é, mas quando ela não é santa como Cristo é, ela tem que passar por um julgamento de Deus, para que aquele pecado seja eliminado. Na época de Noé, Sodoma e Gomorra, quando o povo de Deus vai habitar a terra de Canaã, os habitantes que ali estavam sob julgamento, por isso Deus os tirou. O povo de Deus que morava na terra começou a cometer pecado, Deus falou: vou tirar vocês daí, porque a terra está contaminada. E essa terra que nós vivemos hoje está sendo contaminada de uma forma tão grande que algo terrível a aguarda. Pedro vai falar: ela vai passar pelo fogo. Entendeu? Ela vai ter que ser purificada. E no final de tudo, depois do milênio, ela vai ser o quê? Destruída. Lembra do texto, Apocalipse 21? Esse céu e essa terra que agora existe, não vai existir mais. Ele fala assim: e vi novo céu e nova terra. Por quê? Os antigos passaram, não está mais. O projeto de Deus, irmãos, o projeto de Deus não é a sombra, o projeto de Deus é a realidade. O projeto de Deus não é a terra, o projeto de Deus é o celestial, onde Cristo vive. Entendeu? Hoje nós carregamos a matéria, mas vai chegar um momento que ela vai deixar de existir, ela vai ser transformada, ela vai ser glorificada à semelhança do celestial. Entendeu? O que fica para sempre é o eterno, é o celestial, não é o terreno. O terreno está fadado a acabar. Entendeu? Então, nós podemos trabalhar? Podemos e devemos. Mas devemos ter o nosso coração preso na terra? Não. Eu posso comprar um carro? Pode. Posso botar meu coração no carro? Não. Posso me casar? Posso. Mas tem que ter meu coração preso nessas coisas? Não. Por quê? O nosso chamado é celestial e não terreno, né? A gente pode desfrutar de tudo, sem, no entanto, estar preso aqui. Então, seguindo, Deus pega e faz um negócio muito interessante que vocês já conhecem também. Manda Moisés fazer um tabernáculo. Moisés faz um tabernáculo.
Irmãos, aquele tabernáculo não é só para fazer uma casinha no meio do deserto. Aquele tabernáculo é para Deus ensinar didaticamente para o povo quem Ele é e qual é a relação que Ele quer ter com o povo, que vai ser revelada depois em Jesus. Entendeu? Jesus é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Não é a tenda do deserto, não é o templo que foi feito por Salomão. Irmão, são figuras da realidade que é Cristo. Eu destruirei e em 3 dias reedificarei. Isso falava ele a respeito da sua morte. São figuras e Cristo é a realidade. O Senhor pega também, muito interessante, por isso que o Senhor pega e faz as festas. Deus coloca as festas no meio do deserto. Irmãos, presta atenção, tá? Me responda. Olha aqui, primeiro eu vou falar festa da Páscoa, não é isso? Primeira festa da Páscoa, pães ázimos, pães sem fermento, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e cabanas. As 7 festas. Quem deu essas festas? Hein? Deus. Nós temos que ter certeza. Foi Deus, porque senão a gente fica achando que isso é cultura judaica. Não é. Foi Deus que deu essas festas. Para quê? Para que o povo o conhecesse a obra que Cristo ia fazer. Ele é a nossa Páscoa. O trem não fica preso no Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Entendeu? As festas foram nos dadas para compreendermos a Deus e o seu projeto. Então, irmãos, olha, no primeiro dia esse vos será o principal dos meses. Ao 14 dia do mês, não é assim que está escrito lá? Vós separareis então o Cordeiro. Por que isso, irmão? Porque na vida cristã nada se começa sem o Cordeiro. A vida cristã se inicia com Cristo, o Cordeiro de Deus. Comeu da carne dele, bebeu do sangue, faz parte. Entendeu? Irmão, não tem jeito. Festa da lua nova. Irmão, você não começa o mês sem Cristo apontar para você. Festa do sábado, você tem que celebrar, biblicamente falando, o que eu estou dizendo aqui, tá? Não é as festas físicas, as figuras, eu estou falando da realidade que é Cristo. O sábado, Cristo, nosso descanso. Irmão, nós temos que trabalhar para Deus, mas não é mais na nossa força, é na dele. Então todas as festas bíblicas vão falar de Cristo e da sua obra. Então nós temos que compreender o Velho Testamento, aquilo que está escrito nas festas, como é que era feito, o cordeiro, pão sem fermento, outra hora pão com fermento. Por que essas coisas? Nós temos que compreender isso para compreender Cristo no Novo Testamento. Não é para que a gente fique expert em história do Velho Testamento, não. Nós temos que aprender a história, nós temos que aprender o Velho e tentar ver Cristo em todas as coisas. Quando a gente encontrar Cristo, falou: opa, discípulos de Emaús, ou não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco pelos salmos, pelos profetas? Ele falava de quem? Dele mesmo. E então foram abertos seu entendimento do Velho Testamento, que eles não compreendiam, eles estavam presos na lei. Mas agora, com a revelação do Espírito Santo, eles puderam ver Cristo em todas aquelas coisas. Irmão, você acha que é só Davi? Não é Davi, irmão, é Jesus em Davi. Você acha que é só José? Não é José, irmão, é Cristo em José. Você tem que garimpar e encontrar nos atos que José viveu Cristo e ver Cristo ali. Senão você fica com José do Egito e você vai ser um Joségitas, um seguidor de José. E não é para isso, é para ver Cristo em José. Cristo é nosso, né? Cristo é nosso. Então, irmãos, as figuras, embora sejam figuras, elas tratam da realidade, tá bom?
Elas não mentem. Não é figura para atrapalhar. Não. O Senhor não faz pegadinha. Davi não é uma figura de Jesus? Davi é de qual tribo? Peguei, hein? Judá. Jesus é de qual tribo? Judá. Davi nasceu em que cidade? Belém. Jesus nasceu em que cidade? Você está entendendo? Davi ele foi ungido primeiro, passou um tempo, foi feito rei. Não foi isso? E o que aconteceu com Jesus? Mesma coisa. Ele é a raiz de Judá. Davi, você vai ter um reino eterno, de ti sairá um que reinará eternamente. Irmão, tem a figura e tem a realidade, elas são iguais. Entendeu? Então, a Bíblia está escrita, não é para que a gente compreenda e aprenda a história do povo hebreu. Não, irmão. É para que a gente aprenda sobre Cristo e sua obra. Você tem também as ofertas. As ofertas que vão ser feitas: holocausto, manjares, ofertas pacíficas, oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Tem tudo isso. Você acha que era só sacrifício? Deus falou assim: olha, se eu me agradasse de sacrifício, nem todos os animais da terra me bastaria. Nem toda a madeira do Líbano bastaria para fazer fogo. Você acha que Deus está querendo nos ensinar sobre ofertas? Ele quer revelar seu Filho nas ofertas. E nós temos que aprender isso. Como ver Cristo nas ofertas. Entendeu? Então, quando você tem o holocausto é um sacrifício que é feito, que uma parte dele é tirada e jogada lá fora, aquela coisa, o sangue passa no altar, na esquina do altar, aquela coisa toda, tem a observância quanto ao animal, tudo isso. E o holocausto era feito pela manhã, ou seja, você precisa de Cristo pela manhã, e durante a noite outro holocausto era feito, até a hora que você está dormindo, o Senhor vela pelo seu sono. E todas as ofertas são assim. Cada oferta vai falar por uma coisa. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é o cumprimento de uma oferta. Qual oferta? Hebreus vai nos falar. Oferta pelo pecado. Não é oferta pela culpa, é oferta pelo pecado. O animal que era sacrificado na oferta pelo pecado, ele era todo, inteiramente, 100% queimado diante de Deus. Jesus foi sacrificado onde? Lá fora, não foi? Porque a oferta pela culpa era lá fora que queimava, porque tinha imundície. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele foi sacrificado lá fora da cidade, porque era algo execrável. Entendeu? O sacerdote não podia comer da oferta pela culpa, não dava. Ele era inteiramente para Deus, queimado. Só sobrava a cinza. Só sobrava a cinza. Está entendendo? Jesus foi inteiramente entregue ao Pai. Só sobrou cinza. Deus meu, por que me desamparastes? Não teve mais nada, irmão. Só cinza. Então ele foi a nossa oferta pelo pecado. Ele pagou todo o preço. Tudo que nos maculava, tudo que nos fazia inidôneos, ele pagou o preço, para que nós fôssemos então inimputáveis. Não pode colocar sobre nós mais o pecado. Por quê? Porque foi pago um alto preço. Irmãos, por isso a seriedade da santidade. Por isso a seriedade da santidade, de não fazer agora Cristo participantes do pecado. A seriedade da santidade, de não fazer Cristo participantes do pecado. Nós fomos purificados, não para sujar de novo, mas para manter o padrão celestial. Mas e se alguém pecar? Pecado pela culpa.
E se alguém pecar, o que é que tem que fazer? Devolve, vamos supor, roubou de alguém. Ele tem que devolver tudo que ele roubou, mais 20%. Oferta pela culpa. Ele tem que fazer a oferta pela culpa. E se ele mentiu? Restituir a oferta pela culpa. A oferta pela culpa fala do nosso caminhar. Cristo morreu na cruz para tratar tanto o nosso pecado quanto os nossos pecados. Uma é a oferta pela culpa, outra é a oferta pelos pecados. Entendeu? Cristo fez esse duplo trabalho na cruz. Então, hoje, no nosso caminhar, se nós pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, que pode interceder por nós. Mas não é tipo assim, anda de braçada nesse mundo. Não é assim. Ele fala assim, quem anda na prática do pecado, esse aí não é filho de Deus, não. Mas se você anda em santidade, é filho de Deus. Então o crente, na hora que ele se suja, ele tem que apitar, ele tem que sentir o apitar do Espírito e falar: opa, você não acha que foi muito? Volta, oferta pelo pecado. Pelo pecado não, pela culpa, né? Pecado é aquele que Jesus fez na cruz. Então, irmãos, essas ofertas vai falar para nós a obra, o serviço, quem ele é, vai contar tudo isso para nós. Então o que nós precisamos fazer? Aprender sobre ofertas, sobre holocaustos, sobre as festas, sobre tudo. Nós temos que aprender. Por que nós temos que aprender? Porque nós temos que encontrar Cristo. Entendeu? Vocês vão caminhar comigo aqui, que vocês conhecem. Deus falou assim: ajunta o povo, Moisés, no pé do monte. Ajunta o povo no pé do monte, e eu vou dar para eles uma lei, tábua de pedra. Deus fez uma aliança com o povo ali, não fez uma aliança? Irmãos, fala comigo. Deus fez ou não fez aliança? Fez aliança. Mas o que o povo fez logo a seguir? O povo quebrou a aliança, adorando o ídolo, e nisso a Bíblia chama de adúlteros e adúlteras. Por quê? Vocês não conseguiram ser fiel ao seu esposo, ao Deus da santidade. Vocês contaminaram com idolatria, abandonaram o Senhor. Por isso que você vai ver tanto os profetas na Bíblia falando: adúlteros e adúlteras. Você está entendendo? Eles feriram a santidade de Deus. Então agora eles são adúlteros. Rompeu, acabou. E aí vai passando a história. Quando Jesus vem, o que Jesus faz quando ele celebra a Páscoa? E segundo Lucas, imediatamente ele introduz a ceia. Celebra a Páscoa e introduz. O que ele diz? Este cálice é o Novo Testamento. O Novo Testamento, porque o outro é o Antigo. O do monte é o Antigo. Esse agora é o Novo. Mas ele diz: feito aonde? Feito no meu sangue. Não mais no animalzinho, no cordeirinho. Agora é no meu sangue. Esse é o novo pacto. Essa é a nova aliança. A primeira que foi quebrada é uma figura da realidade que foi feita em Cristo. Entendeu? Então hoje nós estamos aonde? Na figura ou na realidade? Na realidade. Por isso que nós precisamos aprender mais e mais a realidade. Então é importante a gente visitar o texto lá onde está a figura, para compreender algumas coisas. Que tem irmãos que falam assim, por exemplo, tá? Marcelo, os irmãos aí, presbitério, depois me puxou a orelha. Então tem irmãos que falam assim: olha, não, eu acho que não pode impedir que o irmão participe da ceia. Mas e se o irmão tiver em pecado, irmão? Não, você não pode impedir o irmão. Deixa o irmão em pecado participar da ceia. Porque geralmente a desculpa para isso é: Judas participou. Mas se você ler o texto em Lucas, você vai ver que não é bem assim. Judas participa da Páscoa, a ceia não. Quando você vai nos textos do Antigo Testamento, quem estava em pecado não podia participar da Páscoa. Mas, e aquele irmão
que se julga, sei lá, melhor um pouco, e não está naquela condição de pecado, mas não quer participar também da Páscoa. A Bíblia fala assim, ó, extermina esse moço do meio da congregação, porque ele desprezou participar, comer do cordeiro. É sério, é tão sério por um lado quanto é sério por outro. Por isso que nós temos que visitar as figuras para compreender a realidade. Mateus 21, 42. Diz assim: eu quero que vocês vão pegar uma palavra aqui bem improvável, tá? Olha o que Jesus fala assim: diz-lhe Jesus, nunca lestes na Escritura? O que era para ler nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Mas ele falou que isso aqui está escrito aonde? Nas Escrituras. Vão lá nas Escrituras que Jesus está mencionando? Vão lá? Então tá bom. Salmo 118, 22. Olha o que está escrito lá. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. O texto é o mesmo? O texto é o mesmo. Então esse texto de Salmos estava falando de quem? De Jesus. Jesus está nos fazendo o favor de nos mostrar Ele nas Escrituras do Velho Testamento. Ele está revelando para nós o Velho Testamento. Ele está se mostrando. Irmão, depois você pesquisa na sua Bíblia o texto, Escrituras, você vai ver o Novo Testamento cheio, escrito nas Escrituras, escrito nas Escrituras, escrito nas Escrituras. Que Escrituras são essas? É o que já está falado antes. Mas nós fizemos o favor de partir a Bíblia em duas. Por um lado, entendo que a partir do nascimento de Jesus, mas isso criou um problema, porque tem irmão que só gosta do novo, não gosta do velho. Verdade ou mentira? Não lê o velho, e quando lê é para escutar a historinha de Jonas. O Jonas, a baleia. Irmão, não tem baleia na Bíblia, tem um grande peixe. E Jesus falou: nenhum sinal vos será dado senão o do profeta Jonas. Você está entendendo que a história não é só de peixe e Jonas? Não, irmão, é muito mais. Está falando de Jesus, uma profecia lá, embutida na história que a gente conta para as crianças e deixa os bichinhos presos só na baleia. Tem muito mais do que o peixe. Tem Jesus ressuscitado na história de Jonas. E nós perdemos a beleza das Escrituras, porque a gente só quer ver um pouquinho da Bíblia. Irmãos, não divida a sua Bíblia. Não divida a sua Bíblia, leia ela por inteiro. Tenta encontrar Cristo em cada detalhe. Não se perca, sabe? Como é que eu poderia dizer? Irmão, tem tanta riqueza, mas tem tanta riqueza, que o Senhor, na hora de distribuir os dons dos serviços no meio do povo dele, você vai ver um negócio ali interessante. Ele pega uma turma que é pescador para andar com ele, não pega? Mas tem uns caras ali também que é da espada, o zelote. Mas depois que Jesus parte, ele bota um para dentro, não é isso? Paulo fala: eu entrei como um abortivo, fora do tempo. Irmão, quem é Paulo? Ele mesmo fala dele. Ele mesmo fala da tribo de Benjamim. Você sabe o que significa da tribo de Benjamim? É o seguinte: Deus dividiu o seu povo em duas famílias. Porque
Você lembra que José, filho de Jacó, recebeu a bênção da primogenitura. Não foi o primeiro filho, não foi o segundo, nem foi o terceiro. Foi José que recebeu a bênção da primogenitura. Vocês vão acompanhando comigo e vão lembrar. Quando Jacó vai abençoar a José, ele abençoa os 2 meninos. José, esses 2 meninos serão meus. Eles serão contados como os meus filhos. O que é isso? Se fosse José, era uma porção de 12. Mas quando é os 2 filhos de José, é 2 porções. Efraim e Manassés, que vai sair também Levi. E vai entrar então Efraim e Manassés, entra no lugar de José e Levi. Continua sendo os 12. José então é primogênito, é cabeça do povo. E qual que era o privilégio do primogênito? Tomar o nome do pai, dentre muitas coisas. Ele levaria o nome da família. Por isso que Efraim é chamado de Israel. Na Bíblia, quando você vai falar de Israel, é Efraim. As 10 tribos. E as outras 2 tribos? Lembra? Judá e Benjamim. Jesus vem de Judá e Benjamim. Irmãos, olha que interessante. Judá e Benjamim não abandonaram Jerusalém. Os outros foram dispersos. Por isso que quando Paulo vai falar dele, ele diz assim: sou benjamita. O que ele está dizendo? Nós nunca abandonamos Jerusalém. Somos raiz. Você está entendendo? O que o Paulo está dizendo? Eu aprendi a lei, não foi com qualquer um, foi com o melhor. Então o Paulo está mostrando suas credenciais como um excelente judeu. E Deus pega esse excelente judeu, que nada, Paulo depois vai dizer que tudo isso foi como esterco, mas o ensino não foi perdido. Todo aquele ensino que ele aprendeu, ele pôde ver a luz de Cristo, e agora vê Cristo nas coisas do passado. Por isso que quando nós lemos Romanos, quando nós lemos Gálatas, quando nós lemos Hebreus, alguns falam que foi, outros não foi, nós vemos Cristo no Velho Testamento de uma forma maravilhosa, porque esse irmão aprendeu. Esse irmão pôde então deglutir aquele trem, sair como vida. Entendeu? Aí hoje nós compreendemos muita coisa da Bíblia, porque esse irmão ganhou de Deus revelação e trouxe para nós no Novo Testamento, escrito de forma que a gente compreendesse melhor. Aí o Pedro vai falar o quê? Olha, o irmão Paulo escreve uns negócios que é difícil de compreender. Coitado do irmão, era pescador, rapaz, ele não sabia direito, morava na Galileia, mas ele estava firme lá aprendendo com o irmão. E você está entendendo? Nós não podemos desprezar as Escrituras, nós não podemos partir as Escrituras. E vou terminando aqui, tem mais 2 textos para ler. Um está em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Gálatas 4, a partir do versículo 4, diz o seguinte: uma explicação. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para mostrar que Jesus veio como homem. E aí ele continua dizendo: para remir os que estavam debaixo da lei. Ele veio naquela condição para remir a gente que estava julgados e condenados, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós somos recebidos na família de Deus como filhos adotivos. Nós somos recebidos como filhos adotivos por Cristo Jesus. E ele segue aqui então no versículo 6: e porque sois filhos, nós somos recebidos como filhos adotivos, e
porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito. Qual Espírito? Santo, o Espírito de Deus. Para quê? Olha aqui, Deus enviou aos nossos corações o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aí você entende que a mesma natureza que está nele, está em você e está em mim. Por isso somos feitos filhos de Deus, porque temos agora a mesma natureza do Pai, e temos a natureza do Filho, e temos a natureza do Espírito. E se Deus não pode com injustiça, com pecado, nós podemos? Não. Por isso que a Bíblia fala: tirai de vós, separa, arranca a sujeira, anda, vede como andai, não como necios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você fazia isso, não faça mais, faça isso, tal. É cheio de cuidados, irmãos. É cheio de cuidados. Deus é soberano, Deus governa, Deus conhece o plano. Deus não se surpreende com o seu pecado, nem com o ato de bondade que você faz, nem o meu. Ele não se surpreende, Ele sabe quem somos. Nós não vamos pegar Deus de surpresa. Você está entendendo? Então, Deus vem a nós sabendo quem somos, todo o potencial de pecado, sabendo de tudo, obstinados, Ele sabe de tudo, mas Ele veio e nos amou. Ele veio e nos comprou, Ele veio e nos colocou na sua família. E agora então, nessa soberania, nesse governo maravilhoso de Deus, Ele espera que nós, como homens, como filhos amados, façamos a nossa parte no processo. Então Ele manda nós agora, nós somos colocados num corpo, e Ele manda a gente guardar a santidade. Manda guardar a santidade, porque Ele é santo, nos fez santo. Ele fala agora: mantenha o padrão, não deixa cair a bola. Você vai entender então quando Ele fala que a mulher salva, a mulher cristã, isso vale para o homem também, né? Ela santifica a sua família. Como é que essa mulher santifica a sua família? Não é ela botando o Espírito Santo nos filhos que não converteu ainda não. Não é isso não. É que ela não deixa tocar na casa dela qualquer música. Ela não deixa qualquer literatura entrar. Ela não deixa qualquer porcaria entrar. Ela guarda a sua casa. Ela santifica a sua casa. As roupas não são qualquer uma. Isso é santificar. Santidade ao Senhor. Entendeu? A nós é requerido no tempo de hoje manter o padrão, manter a santidade que nós somos incluídos para dentro dela. Ele diz: mantenha o padrão. Irmão, cair, irmão, mas Deus é soberano, tá? Não brinca com a graça não. Ele é soberano, te colocou dentro do corpo dele, mantenha o padrão. Não baixa a guarda, vigia. Anda com seus irmãos, come junto, participa junto, não deixa cair a bola. A Bíblia diz assim, irmãos: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Nós não podemos parar no meio da brincadeira não, nós temos que perseverar até o fim, né? Então aqui agora, finalizando, eu quero o outro texto, Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22. Irmãos, leia o livro de Hebreus, você vai ficar maravilhado. Ele é apaixonante, ele revela tanta coisa, o livro de Hebreus, o livro de Gálatas, o livro de Romanos. Mas vai no Hebreus primeiro. Hebreus, ele revela tanta coisa. Ele fala: assim é Cristo. Não falava disso, mas falava de Cristo. Aí a gente começa a abrir os olhos, ver Cristo em tudo. Então vamos lá, Hebreus 12, 22. Nós falamos que nós estávamos vendo as figuras que apontam para uma realidade. Tá certo? Então, vamos pegar aqui, irmãos, presta atenção. Ele falou de Jerusalém terrena?
Falou ou não? Irmão, brincadeira. Jesus falou sobre Jerusalém terrena? Falou. Então tem uma Jerusalém celestial. Jesus falou de um sacerdote terreno? Falou. Então tem um celestial. Jesus falou de um monte Sião, de um monte Sinai terreno? Falou. Tem um celestial. Tudo tem o terreno, tem o celestial. Entendeu? E nós, a igreja, somos o quê? O celestial. O celestial. Você entende então que quando o Senhor mostrou para Abraão, quando o Senhor mostrou para Jacó, quando mostrou para Isaac, olha para o céu, Ele está mostrando uma realidade. A igreja, olha para a areia do mar, conta se é que podes. Ele está falando do povo terreno. Você pode contar a areia do mar? Não. Você pode contar a estrela? Não. Um fala do povo terreno, que é a figura, e outro fala do povo celestial, que é a igreja. E qual que fica para o fim? A igreja. Não é o terreno. O terreno vai passar, vai ficar o celestial. Por isso que nós não podemos ser. Nós temos que amar o povo terreno de Deus, nós temos que orar pelo povo terreno de Deus, nós temos que clamar por eles, nós temos que abençoar o povo de Israel, mas não podemos querer ser judaizantes. Nós somos igreja. Entendeu? É muito maior. O judeu, para ser celestial, ele tem que se tornar igreja. A igreja é o alto padrão de Deus. Hebreus 12, 22 diz assim: mas chegastes, olha para você ver, mas chegastes ao monte de Sião. Uai, ele não está falando de Sião lá embaixo? Não, ele está falando da verdadeira Sião. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém. Não da terrena, ele está falando da celestial. A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Irmão, você foi feito um primogênito de Deus. Em Cristo Jesus, você é algo especial, mas em Cristo, não porque você é você, porque você está em Cristo. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos, olha aqui, que estão inscritos no céu, livro da vida, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, fazia lá, jogava o sangue, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Você entende, irmão, que o projeto de Deus é celestial e as figuras são para abrir os nossos olhos e nos fazer compreender esse projeto? É compreensão. Deus quer nos mostrar o céu. O Senhor quer que a gente viva no céu, habitando na terra, movendo na terra, mas com a cabeça no céu. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, não foi o conhecimento dessa terra, não foi o melhor dessa terra que te revelou, mas o meu Pai te revelou isso. O que revelou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi o Pai que revelou. Ele pela terra não tinha compreensão, condição de compreender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nós temos que entender que o nosso processo de santificação, ele participa nós uns com os outros, mas ele desce do céu primeiro. Ele desce do céu primeiro. Por isso que nós temos que guardar a comunhão, manter a comunhão e desenvolver a vossa salvação. Entendeu? Irmãos, o amém dos irmãos foi muito sugestivo para eu terminar agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Nós agradecemos o Senhor. Senhor, que o Senhor edifique a tua vida em nós, que se mostre mais e mais de ti, Senhor. Nos ajuda a compreender o Senhor, nos ajuda a aprender nessa caminhada uns com os outros, Senhor, a preservar essa santidade, a manter essa santidade que o Senhor colocou em cada um de nós. Pai, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos.